Pergunta do Livro dos Espíritos é 305, que é a lembrança da existência corporal, que começa na 304, que nós fizemos da semana passada, e hoje nós já vamos para 305. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito de maneira completa ou inopinada depois da morte? Não, ele a revê pouco a pouco, como alguma coisa surgindo do nevoeiro, e à medida que fixa nisso sua atenção. Então, um monte de perguntas aqui, tudo relacionado, mas nós vamos nos deter aqui, né? Porque já dá para a gente desenvolver um raciocínio. Porque a maioria dos espíritos aqui da Terra ainda tem muita ignorância da sua própria realidade espiritual. Então, desencarnam, como não tem essa busca para o conhecimento espiritual, quando chega do outro lado, se depara com uma situação igualzinha estavam de cá, ou às vezes até pior. Aí o que acontece? Não tem tantas diferenças assim. A pessoa está do lado de cá, vivendo a sua vidinha comum, normal, sem preocupar com a espiritualidade, vivendo totalmente material. Aí desencarna, nem vê que desencarnou, né? Porque é um processo que a pessoa não tem percepção. Chega do outro lado, se depara com uma realidade espiritual e nem sabe que está numa realidade espiritual. Então, a maioria desses espíritos, por falta de conhecimento, eles não compreendem o lugar onde estão. É aí que entra os trabalhos de resgate para ajudar esses irmãos, para colocar eles cientificados do que eles estão no mundo espiritual. Então, eles não vão ter lembrança de nada. Chega do outro lado lá, normal. É como se tivesse acordado de um sonho. E muitos, às vezes, até surta, né? Porque chega do outro lado, não acredita que está desencarnado, porque não mudou nada. Poucas coisas que mudam, né? As mudanças do outro lado, só quando o espírito ou é muito evoluído, ou é muito pouco evoluído. Aí tem mudança, sim. O espírito chega do outro lado, o instantinho ele é arrastado para regiões inferiores, aí vê as diferenças. Mas se é um espírito mediano, ele chega do outro lado, normal, fica aqui na costa, andando para baixo e para cima, nem sabe que desencarnou. E com o tempo, a espiritualidade encaminha ele para uma casa espírita, para que ele possa ser acolhido, resgatado, orientado. E a maioria, nem assim eles acreditam muito pouco. Alguns acreditam e seguem adiante, a maioria não segue adiante porque não acredita, porque é difícil acreditar mesmo, né? É difícil acreditar. Para quem não tem conhecimento espiritual, é difícil. Você chega do outro lado, está tudo normal, né? Você tem fome. Eu já atendi alguns casos que a pessoa deu infarto e está vindo para o banco. E ele relata que ele está com a pasta e que ele precisa chegar no banco de qualquer maneira. Eu estou indo para o banco. Se você puder me ajudar a chegar no banco, tudo bem. E aqui eu estou levando essa maleta com o dinheiro, relata tudo direitinho. E aí dá um baita de um trabalho. Acontece muito, porque... fazer ele perceber. Por quê? Porque a humanidade daqui reencarnada aqui na Terra tem muito pouco preparo espiritual. A grande maioria, as religiões cumpriram o seu papel ao longo do tempo, mas, infelizmente, todas elas, qualquer uma, o Espiritismo que veio, né, um pouco mais abrindo já esse véu, né, para o lado espiritual, né, a Umbanda, o Espiritismo, né, mas assim, as religiões não preparam o espírito para o outro lado, né, e aí as pessoas, muitos nem acreditam que exista o lado espiritual, e desencarna. Quantos a gente não vê aqui, isso está mudando já, que você fala para eles que eles estão desencarnados, e eles não acreditam realmente, porque foram preparados para dormir e acordar, né, ser levado de uma, né, é arrebatado que eles falam, né, arrebatado. Então, assim, não se preparou as pessoas para isso, né, e aí veio o Espiritismo, né, que já prepara um pouco melhor, mas muitas pessoas, mesmo dentro da doutrina, não acreditam em muitas coisas, né? Tem dificuldade mesmo sabendo, mesmo frequentando, sabe? Tem dificuldade de entender, né? O plano espiritual. Que, gente, é a mesma coisa. Você, Cida, não vai deixar de ser a Cida, né? A hora que você passar. Claro, se você já adquire um certo conhecimento, o grau do esquecimento seu, você adquire
né? As suas memórias, quem você é, depende do grau de entendimento espiritual, né? Você vai resgatar aquilo que você é mesmo, né? Porque a gente sofre uma hipnose quando a gente vai reencarnar, para que a gente esqueça, né, as nossas vivências passadas, né, para que a gente realmente recomece, né, uma nova reencarnação. Então a gente sofre uma hipnose mesmo pelos espíritos da luz, como os espíritos das trevas também fazem uma hipnose em nós, né? Mas os da luz também fazem isso, para que a gente reencarne com o véu do esquecimento. E a maioria das pessoas querem saber, né? Quem eu fui. Hoje em dia está muito na moda, né? Todo mundo quer saber quem foi. Mas aí se sabe realmente, não aceita. Porque a grande maioria aqui não foi, né? Farinha, né? Não foi uma coisa muito boa, né, gente? Senão a gente não estava aqui, né? E aí não aceita aquilo que é, né? Que foi no passado. E é uma bênção mesmo a gente esquecer, porque hoje, vocês que estão aqui dentro, procuram alguma coisa boa, né? Procuram uma evolução espiritual. Então quer dizer que já caminhou um pouco. Vocês conseguiriam aceitar que vocês às vezes, vão supor, foi um nazista que matou milhões? E aí? Não ia ficar difícil para caminhar? Quantos suicídios a gente não ia ter, não é? Muito mais do que a gente já tem, né? Porque as pessoas têm dificuldade. Então, assim, as pessoas querem ser princesas, rainhas, né? Nossa, eu fui rainha fulana de tal, né? Eu fui princesa não sei o quê. E se você foi um criminoso? Porque a grande maioria de nós, né? Não fomos coisas muito boas, senão a gente não estava aqui. Então esse esquecimento é abençoado. E a maioria das pessoas se esquecem. E aí passa de lá tão despreparado, sabe, para o plano espiritual, que igual você falou, continua com a pastinha indo pro bom. Entendeu? Porque não sabe. Eu já vi, gente, eu trabalhei em loja durante um tempo, e eu desde pequena tive evidência. Eu já topei com gente olhando vitrine. Como se tivesse encarnado, sabe, para comprar um sapato. E estava desencarnado. Entendeu? Então, ainda era um desencarnado com dinheiro, né? Então, queria comprar. Naquela época não tinha, faz muitos anos. Não tinha Pix ainda naquela época, faz muitos anos. Então, assim, as pessoas continuam como se elas estivessem encarnadas, né? Muitos. E muitos continuam naquele sofrimento do desencarne. Já peguei pessoas com um sofrimento, uma pneumonia. Ele continuava sentindo aquela dor no peito, aquela falta de ar. No Covid teve muito, né? Quantos tadinhos que desencarnaram com Covid, que a gente via aquela agonia, sabe, da falta de ar que eles desencarnaram. Porque eles continuam naquilo ali, né? Isso chama falta de espiritualização, falta de compreender. Porque quanto mais evoluído o espírito é, quanto mais conhecimento ele tem nessa parte, fica mais fácil o desencarne. Fica bem mais fácil. Quanto menos apegado nas coisas materiais, né? É sempre mais fácil o desencarne. O véu do esquecimento é uma bênção para todos que estão aqui na Terra. Até o espírito da luz, ele está no esquecimento também. Não que tenha tanta necessidade, mas se ele lembrar do seu passado, acaba trazendo algum desconforto para ele, que ele vai lembrar que foi uma personagem importante, aquelas coisas, acaba misturando as coisas. Então eles também não lembram, não. Mas a grande maioria que vive aqui na Terra, ele não se lembra do seu passado, que é providencial. Eu vou contar a história de uma pessoa encarnado, palestrante, só que não vou falar quem é, não. Só vou contar a história dele, que eu vi ele, palestrante, muito bom, super estudioso, cientista de primeira, espírita, né, muito espiritualizado. Então ele contou uma experiência que ele tinha desde criança, né, porque ele nasceu numa casa que o pai era espírita, a mãe espírita, todo mundo vidente. Eu não tinha evidência não, mas nasceu naquele meio e foi desenvolvendo aquele ensinamento espírita para a vida dele. E ele teve uma determinada época na vida dele, há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, agora depois de adulto. E ele, como muito leitor,
ele leu aquele livro que muita gente já viu falar, mas quase ninguém leu, inclusive eu mesmo. A Divina Comédia Humana, né, de Dante Alighieri, que é um livro importantíssimo, mas é muito antigo, muito polêmico. Eu nunca li esse livro, mas tenho vontade de ler ele. Se bem para quem já leu o Abismo e lê esse aí, não faz muita diferença. Então ele falou que leu esse livro e tinha uma figura, que o livro tinha umas ilustrações ali. E tinha uma figura ali ilustrada no livro, é uma árvore, que era um espírito em forma de árvore. Estava numa condição bem ruimzinha mesmo, aquele espírito em forma de árvore. E quando ele viu essa figura, ele era criança, tinha acho que 9 anos. Nunca mais essa figura saiu da mente dele, ele não sabia por quê, não conseguia esquecer daquilo. Mas por quê que ele lembrava daquilo? Ele não conseguia esquecer daquela figura. E depois de pouco tempo, ele foi receber um tratamento. Não é um tratamento, ele foi numa casa espiritualista, não sei se era Umbanda, Candomblé, um negócio assim, porque ele tem essas ligações todas. E uma vidente lá, que nem estava junto a ele conversando, falando, relatando a sua situação, a vidente veio de lá e falou assim: olha, eu tive uma experiência com você em evidência agora. Posso falar? Falou assim: pode. Sabe aquela árvore que você não consegue esquecer desde que você era criança? Então aquela árvore era você. Então, era ele no passado, ele era médico nazista, ele era daqueles caras que faziam experiência genética, não tinha um pingo de dó da vida humana. Então, ele viveu tudo isso e ficou naquela condição no plano espiritual, em forma de árvore, por causa da descida vibratória dele. Ele encarnou agora como um médico cientista, com uma missão para resgatar todo o seu passado, e agora ele está resgatando mesmo, porque agora ele é médico, e naquela época ele fazia experiência genética, com os instrumentos de aço, de faca, de corte, ele fazia as experiências com aquelas pessoas, e hoje ele usa os mesmos instrumentos para fazer cirurgia e curar as pessoas. Então, ele passou por essa experiência e contou. Então, ele não lembra de nada disso. Ele não lembra, não tem lembrança. Mas ele sabe que é uma realidade que ele viveu. Então, qualquer um de nós pode ter um passado meio danoso na nossa vida. A gente não sabe. A gente não sabe o que a gente já foi. Se a gente já matou muita gente, se a gente já foi nazista, se a gente já foi inquisidor. Né? A gente não sabe do nosso passado. Se a gente participou de guerra, já assassinou muita gente. Então, é uma bênção o esquecimento, porque Deus dá oportunidade para as reencarnações, para que a gente refaça o nosso passado e construa um presente e um futuro melhor. Porque esse é o processo natural de todo espírito que chega na angelitude. É o mesmo caminho, é o mesmo processo. Nós não somos diferentes deles também não. Eles também passaram por esses processos todos. Eles também enfiaram o pé da jaca que nem nós mesmos. Eles já fizeram muita besteira. E até o espírito assim mais evoluído que às vezes reencarna para fazer às vezes um trabalho e tudo, porque assim, a gente acessa esse arcabouço mental de acordo com a sua condição. Naturalmente, na espiritualidade às vezes te falam algumas coisas do seu passado e tudo, pela necessidade às vezes do momento, e assim, mas a pessoa tem que ter um preparo grande, até para não se perder. Vimos espíritos que foi, nessa reencarnação mesmo, né, como Davi, como espíritos, foi falado para ele: olha, você, né, tem uma evolução, você é fulano de tal. Só que o grau de evolução, gente, ela tem etapas, né? A pessoa às vezes não é um espírito muito evoluído, ele é evoluído, mas não tanto. Deixou a arrogância subir, se perdeu. Então, assim, muitas vezes também saber algumas coisas de quem a gente é, né, no plano espiritual, o que o seu espírito é, muitas vezes, se você não tiver uma condição espiritual muito equilibrada, é muito pernicioso. Então, o esquecimento, os espíritos têm um ditado que fala assim, que o esquecimento é uma bênção. E é realmente. Tanto se você foi um espírito mais evoluído, se você fez coisas erradas, quanto se você também é um espírito mais evoluído. Você tem que ter um preparo muito grande para saber. Porque este mundo, a arrogância, o orgulho, sabe, está muito impregnado ainda nessa humanidade. E muitas vezes, as pessoas que se acham, gente, porque não existe ninguém melhor que ninguém superior a ninguém. Isso é um erro. Por mais evoluído que o espírito seja, quanto mais evoluído ele é, mais humilde ele se torna.
entendeu? Porque ele enxerga em todos os irmãos, né? E ele vai ver aquele que está ainda num grau de evolução bem mais inferior. Nossa, esse eu tenho que ajudar, né? Não eu tenho que usá-lo, eu tenho que pisar nele, eu tenho que humilhá-lo. Não é assim. Isso é coisa de mundo evoluído mesmo. É coisa de mundo inferior ainda. Então, quanto mais evoluído o espírito é, o orgulho, a arrogância vai desaparecendo, né? Mas as pessoas, muitos que estão reencarnando aqui, mesmo que tenham uma condição evoluída assim, um pouco melhorzinha, muitos ainda estão caindo por conta disso, porque soube que às vezes veio, né, para um trabalho ali e se sentiu superior. Pronto. Já vai amassar o barro do umbral de novo. Porque é um erro. A gente é tudo igual, não existe diferença, né? Os espíritos mais evoluídos vivem falando isso. O mais forte protege o mais fraco. O que sabe mais ensina quem sabe menos. É assim que o universo funciona. Então, é uma ignorância muito grande, né? As pessoas se acharem superiores porque foi fulano de tal, ou porque né? Às vezes sou o fulano de tal, né? E aí se achar que é superior, então assim, é um erro. E a gente viu isso acontecer. Então, eu, pela mediunidade que eu tenho, a paranormalidade, eu tenho acesso a muito. Eu tenho não digo mediunidade, mas assim, eu tenho um conhecimento que eles falam mistério de Exu. Eu olho para a pessoa, eu sei exatamente o que ela precisa para melhorar, né? Então, assim, eu acesso o passado dela, eu acesso, às vezes, sabe, assim, o que ela precisa mudar nos tratamentos. É uma mediunidade minha, né? Uma coisa que eu conquistei, né? Para ajudar as pessoas, né? E, assim, eu acesso, às vezes, o que a pessoa é. Mas a gente não tem permissão. Então, assim, para falar aquilo para a pessoa. Porque muitas vezes, você vai, em vez de ajudar, você vai atrapalhar a condição dela. Porque são poucas as pessoas reencarnadas no planeta que têm a condição de saber quem foi, de saber o que fez. O que a gente fala, a gente toma cuidado. E, assim, a gente é intuído também, né? A gente trabalha com a intuição. Então, a gente só orienta assim, olha, você está passando pelo que você está passando, é a colheita, né, da sua semente, e a gente vai orientando. Mas eu tenho acesso, muitas vezes, a tudo que a pessoa foi, o que ela fez, né? Por isso que ela passa, às vezes, o que ela passa. Então, e a gente tem, mas a gente também tem, porque a gente tem condições de não atrapalhar a pessoa, né? Ajudar e não atrapalhar. Então, gente, é importante que vocês entendam que a gente está aqui para evoluir, né? Para se melhorar. Não se preocupem com quem vocês foram. Não se preocupem com o passado. Preocupem-se com o agora. Quem eu sou agora. A minha experiência tem que ser vivida no hoje. Se eu passo coisas que eu passo agora, experienciadas, por exemplo, reflexos do meu passado, beleza, vou caminhar e vou cada vez mais me melhorar. Reforma, estudo, conhecimento, sabe? Não existe evolução sem conhecimento. A evolução só é através de conhecimento e burilamento pessoal. Mas como que a gente vai burilar o nosso íntimo se a gente também não tiver conhecimento? O conhecimento, ele impulsiona, né? A sua reforma, o seu trabalhar o íntimo. Porque se você não estuda, se você não tem conhecimento, fica difícil até para conhecer vocês mesmos. O importante é conhecer a gente mesmo. Isso é fundamental. Mas conhecer de verdade, gente. Não é achar que conhece, não. Porque a maioria das pessoas acha que se conhece, né? Acha que eu me conheço. Não conhece.
Porque se conhecesse, enxergaria todas as suas qualidades e todos os defeitos que eu preciso trabalhar. O que acontece muito aqui? Eu me escondo, porque é vergonhoso ser orgulhoso, é vergonhoso ser egoísta, né? Porque a sociedade assim impõe que é vergonhoso. A gente não tem que viver pela visão da sociedade. A gente tem que viver por nós mesmos. O que eu acho que é? O que eu tenho que melhorar? O que eu tenho que trabalhar na minha espiritualidade? Isso que é importante. Então, o autoconhecimento. E outra, uma coisa que a Cida fala muito, né, Cida? O auto-perdão. Né? Porque qual que é o grande problema? A gente não se perdoa pelos nossos erros. E, gente, como que a gente vai aprender se a gente também não errar? Não que isso sirva de justificativa para a gente sempre estar errando, não. Mas que jogue a gente para frente. Eu errei ali, agora eu aprendi. Isso aí eu não vou fazer mais. É assim que a gente aprende e caminha. Vocês acham que espíritos evoluídos como Sananda, como Miguel, já não erraram muito também? Erraram, porque eles começaram como a gente, lá na mônada. Começou lá, ó, e veio. Só que são espíritos muito mais velhos que nós. E vai caminhando. E uns evoluem um pouco mais rápido, outros um pouco mais devagar, mas todo mundo vai chegar na condição angélica. Isso é um fato. Isso não existe diferença. Deus não escolhe. Você vai ser anjo e você vai ser demônio. Isso não existe. São escolhas que nos levam para baixo ou para cima. E não existe evolução sem conhecimento. Não adianta. E tem que dosar os dois juntos. O conhecimento e o amor. O amor é fundamental. Não se consegue também galgar os caminhos da evolução sem amor. É de suma importância. Então, vemos assim os sábios sempre dizerem, comam livros, leiam, se instruam, aprendam, que vocês conhecerão a verdade. Porque o mundo espiritual é muito mais do que traz os livros. É muito mais do que isso. É muito mais do que você sair desta encarnação com a pasta na mão e indo ao banco. O mundo espiritual é gigantesco. Existem coisas que as pessoas reencarnadas aqui estão muito longe de compreender. Coisas que espíritos só da categoria do Sananda para cima compreendem. Situações nos múltiplos universos. Porque não existe só o universo de Nébado, existem vários outros mundos, dentro de mundos. Dentro do planeta Terra existem várias dimensões, vários mundos dentro da Terra. E as pessoas nem têm noção disso. Por isso a importância de o espiritualizar-se é de suma importância. A espiritualização. Porque fala-se muito da transição planetária. Mas, para haver a transição planetária, a era de Aquário é a era do espírito. A matéria, até a matéria vai sofrer uma sutilização. Em mundos mais evoluídos, por que em Marte os equipamentos da Terra não veem a vida de Marte? Uma que eles estão mais adentro do planeta e outra que eles são sutis. Por que os equipamentos da Terra não veem as naves que estão acima do nosso planeta em trabalho?
Agora está aparecendo um pouco na mídia, né? As aparições de OVNIs. Mas porque assim é permitido. Porque eles estão se mostrando. Sim, eles estão se mostrando. Porque é a ordem do Pai. Se mostrem, digam quem são, digam por que estão aqui. Nossa, vão dominar o planeta? Não, vão ajudar. Não que não existam seres que são também, digamos assim, eles são evoluídos em tecnologia, mas em amor são muito frios ainda não tem ainda o amor trabalhado, seres de outros mundos. Mas a grande maioria que está ao redor aqui do nosso planeta é para auxílio. É para auxílio. E uma grande frota chegou para ajudar no momento do planeta. Vocês repararam como as pessoas andavam agressivas? Como nesses últimos dias estão agressivas? Então, muitos foram chamados para que viessem ajudar, porque as pessoas estavam sendo influenciadas pelo mal, pelos nossos irmãos inferiores, e só os trabalhadores que aqui estavam não dariam conta. Isso teria que ser feito em massa, um trabalho. Isto é realidade, queiram vocês ou não, é a verdade. Se acreditam ou não tem importância, mas a verdade tem que ser dita, a verdade já está aqui, a energia dela. E ela tem que ser falada. Se as pessoas vão acreditar ou não, se os profetas vão ser desacreditados ou não tem importância. A ordem do Pai é essa. É que a era do Espírito seja instalada aqui. Que a era da matéria fica por terra. Já terminou a era da matéria. Então, por isso, sempre viemos dizer a vocês, estudem, trabalhem o amor, a reforma, sem hipocrisia, sem vergonha de ser quem são. Não existe vergonha em ser quem é. Deus não cobra perfeição de ninguém. Não é perfeição, é só melhoria. A função da reencarnação, que a gente reencarna, é para a nossa melhoria. Mesmo quem tem os karmas para sanar, não está melhorando, espiando os karmas? É melhoria, é só isso. Não existe segredo, não existe mistério. As pessoas têm uma cegueira tão grande, não enxergam a bênção de estar aqui, numa época de transição planetária. A grande maioria não valoriza, não entende. Por isso, a nossa função é orientar e dizer a vocês a verdade, dizer por que todos estão aqui. Para melhorar. Então, aproveitar o tempo. Somos eternos, sim. Deus também não cobra o tempo. Por exemplo, você pode demorar bilhões de anos, outros demoram milhões, outros centenas, e assim vai. Mas, sempre melhorar. Nem que seja isto aqui. Existem pessoas que passam pela reencarnação e a desperdiçam com vícios. E vícios não é só bebida, álcool, cigarro. São vários vícios comportamentais. Então, observem. Conheça-te a ti mesmo, já dizia o nosso mestre. Conheça-te a ti mesmo. Isso é fundamental, de suma importância. Vocês conhecendo vocês mesmos, vocês promovem até a autocura. Não só de doenças físicas, porque a doença física é o reflexo do espírito doente.
Não em todos os casos, com certeza. É um mundo pernicioso, de pensamentos muito negativos, de uma atmosfera muito densa no plano espiritual. Então, claro, que alguns, mesmo aqueles que têm uma evolução espiritual maior, aqueles que têm uma vibração melhor, às vezes também adoecem. Se eles adentram, aquele que vibra numa faixa mais superior, se ele adentra um ambiente muito pernicioso, um ambiente com pensamentos, formas de pensamentos muito negativas, muito deletérias, ele pode adoecer sim, também. Então, cada caso é um caso. Mas todos que estão, a maioria que está reencarnado neste orbe é um espírito doente. É um espírito que precisa de cura. E como ele vai curar? Através dele mesmo. Da melhoria, do conhecimento. Para poder planejar as próximas vidas num corpo melhor, um corpo mais saudável. Para ter alegria. Para ter. Porque a saúde, ela não é só física, ela é espiritual. Então, para vir mais saudável, às vezes você pode ver um corpo bonito, malhado, todo cheio de, né, aquele, na academia, mas o espírito não. Então, a cura tem que ser completa, corpo e alma. Esse invólucro é uma casca. O espírito que o manipula, o espírito que o carrega. E ele tem que estar saudável. E infelizmente, a maioria das pessoas reencarnadas aqui são espíritos doentes. Precisam de cura. Por isso estão aqui. É um planeta hospital. Para não dizer muitas vezes que é um planeta prisão, né? Mas é um planeta hospital. Para sanar várias doenças. Porque o orgulho, aos olhos do plano espiritual, o orgulho, vaidade, arrogância, todas essas enfermidades são doenças do espírito. E através das reencarnações e dos séculos, você vai curando o espírito. Porque a verdadeira vida é do plano espiritual. Aqui é simplesmente uma etapa. Como na escola, vocês não começam lá no prézinho, né, ainda. Vocês começam lá no primário e vai. É assim. É a mesma coisa. Começa na mônada e vai. Tem vegetal, mineral, vegetal, animal e humano. E isso em todos os mundos. Então, as pessoas agora estão tão preocupadas, né, com a transição, preocupadas em ir embora, às vezes vai ser deportado do planeta. Só se preocupem em melhorar, em evoluir. Sem desespero também. Não precisa de desespero, vocês são eternos. Mas a gente sempre bate na mesma tecla toda semana, porque a necessidade deste mundo é isso. É a reforma, o auto-amor, o auto-perdão, a reforma íntima. É o que precisa. É o que esta humanidade precisa. E cada um que vai se melhorando e se reformando, a transição vai acontecendo. Estamos ainda no começo dela, ainda tem chão. Ainda tem muita coisa ainda. Muitas águas vão rolar, como vocês dizem por aqui, não é? Mas é preciso começar. E como que começa? O olhar para dentro. O se conhecer de verdade.
sem hipocrisia. Porque o mal dessa humanidade também é a hipocrisia. Não, eu sou bom, eu dou não sei quantas cestas básicas, eu faço não sei o que para os pobres, eu faço isso, claro que conta, viu? Claro que conta, tudo que você faz de bom para as pessoas conta. Mas o que você faz por você? Eu faço tudo isso realmente porque eu amo meu semelhante? Ou eu faço para mim aparecer? Ou eu faço porque está lá nas escrituras que eu tenho que fazer para me ganhar o reino dos céus? Na troca? Isso. Cai ainda na troca. Eu vou fazer porque eu ganho bônus horas, né? Eu vou fazer porque eu ganho a salvação, depende da religião que cada um professa. Eu vou ajudar o meu próximo porque as escrituras falam que eu tenho que ajudar, né? Não, você tem que ajudar porque você o ama, porque ele é seu irmão e está em sofrimento. Independente do que você vai ganhar, você vai ajudá-lo, porque lembra das leis do universo que eu acabei de dizer? Quem sabe mais ajuda quem sabe menos. Quem é mais forte protege o mais fraco. E a partir do momento que você realmente compreende essas leis universais, você já caminhou. Você já evoluiu um tanto. Então, a caridade, lembra que se dizia, né? Fora da caridade não há salvação. Eles queriam dizer era isso, que você faça a caridade para os seus irmãos, mas faça realmente de coração, porque você o ama. Eu dou a moeda ali no semáforo, mas nossa, ele vai beber a pinga com aquela moeda. Não interessa o que ele vai fazer. Doe a ele de coração. Você já está julgando antes de dar? E aí? Então, é a compreensão realmente que tem que trabalhar em vocês, em todos. Todos nós, né? É a compreensão. A compreensão até da caridade. Não adianta eu fazer as coisas para o meu irmão se eu já faço com segundas intenções, eu já faço pensando em algo para mim. É onde muitas pessoas vão parar em regiões umbralinas e nem sabem por quê. Como que eu vim parar aqui? Ouvimos muito isso. Como que eu vim parar aqui? Se eu trabalhei 30 anos ajudando o próximo, se eu ergui várias instituições de caridade, mas era um arrogante, era uma pessoa, fez sim coisas para o próximo, mas em benefício de si mesmo. Temos visto dia após dia isso acontecer, por isso trazemos a vocês. Por isso sempre fizemos, não usem da hipocrisia, sejam verdadeiros, assumam, de novo falarei, assumam quem são. É bonito ser quem realmente é, sem máscara, sem fingir. Eu sou o que eu sou, sem vergonha. Não temos que ter vergonha. Deus ama todos nós com nossas qualidades e nossos defeitos. É só ter boa vontade para melhorar cada dia um pouquinho, cada ano um pouquinho. Devagar, mas sempre. E um dia vocês vão olhar e vocês já se tornaram luz, já se tornaram anjos. Porque o tempo não existe. Ele é contado aqui, neste mundo ainda muito material. Mas, observem, é muito importante. Observem cada um de vocês. E trabalhem aquilo que vocês veem que tem que ser trabalhado.
Leiam as Escrituras, principalmente os Evangelhos de Cristo, e observem. Eu realmente condizo com isso aqui? Às vezes vocês perguntam, o que vou trabalhar em mim? Leiam as Escrituras. Lá fala sobre orgulho, vaidade, sobre muitas coisas, e vocês vão ver o que precisam ser trabalhados. Não é difícil. É só aceitar. Sem arrogância. Quem a gente é? Como eu já disse, foi criado neste mundo um sistema de crença de que, nossa, não, isso aqui é errado, aquilo ali é errado, isso é pecado, isso aqui não pode. E muitas vezes são coisas tão irrelevantes, crimes hediondos são considerados normais. Crimes hediondos que eu digo não é matar o seu irmão. Isso em todos os lugares é um crime hediondo, né? Às vezes sentimentos, pensamentos, a maldita maledicência que destrói uma vida. Às vezes por uma língua afiada, por espalhar coisas negativas de alguém, essa pessoa se mata. Você tem culpa ali, porque você fez ela levar aquilo. Com a sua língua, com pensamentos e sentimentos negativos em relação àquela pessoa. Então você tem culpa na morte dela. Você adquiriu um karma. Então isso é um crime hediondo. E para muitas pessoas não é nada. Ela fez porque ela quis. Ela fez porque era um espírito mais frágil, era um espírito já problemático, e a sua língua maldita ajudou ela a cair no buraco. Então observemos os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, a nossa fala, que pode afetar a vida de alguém. Estou comentando isso agora porque está acontecendo muito neste planeta, neste momento. As línguas estão muito afiadas e estão atacando pessoas. A globalização através da internet criou um vício terrível e atinge o mundo. Porque tem acesso. Então se tornou um mal muito arraigado. Por isso estamos falando agora. Para que vocês observem se vocês têm esse tipo de comportamento, essa atitude. Cuidado com comentários na internet. Porque fica escrito lá. Se aquilo atinge outras pessoas, se aquilo atrapalha a vida de alguém, você está adquirindo um karma com ela. Não só com ela. Se você tem um poder de persuasão grande e arrasta muitas pessoas, você adquire karma com todas essas pessoas. Olha a responsabilidade. É grande. Então, estamos tentando espalhar a bondade, o amor. Olhem para as pessoas com mais bons olhos. Trabalhem a crítica, trabalhem o olhar para o outro, sempre com um olhar muito crítico. A gente sempre critica o outro. Mas será que somos tão bons assim para poder criticar aquele irmão? Mesmo que ele esteja fazendo coisas bem erradas, é a condição espiritual dele. Eu posso ajudar? Não, então não atrapalhe. É assim. Ore por ele. Não, mas eu tenho que falar mal dele. Eu tenho que julgá-lo.
Então trabalhem nisso. Está acontecendo demais neste momento no ano. Trabalhe este lado. Vou terminar um pouco mais cedo. Eu sou Elmória. Fique na paz de Jesus. Ainda sobra alguns minutinhos. Vou complementar alguma coisa. Muito embora possa estar parecendo que eu estou desviando um pouco o tema, mas não estou, não. Porque evolução espiritual não tem nada que você não aborda que você está saindo do tema. É evolução espiritual. Nós estamos vivendo um momento de despertar de consciência. E são muito poucos que estão tendo essa visão, que precisa despertar a sua consciência para melhorar a sua vibração, melhorar a sua frequência, para habitar um planeta melhor. Não vão dizer o nosso meio aqui não, mas a gente vê por aí afora, pelo mundo afora, as pessoas vivendo hipnose em massa do mesmo jeito de 2, 3 mil anos atrás até hoje. Especialmente nas religiões. As religiões dogmáticas antes do cristianismo, eles praticavam os mesmos rituais que praticam hoje há mais de 3 mil anos atrás. E continua do mesmo jeitinho, não mudam nada. Qual evolução que um espírito que tem esse tipo de atitude vai alcançar pensando apenas nos rituais? Pensando apenas num comportamento material para ascender. A grande maioria desses espíritos, eles acham que uma ascensão é uma coisa milagrosa, que a pessoa faz o bem, serve a Deus, serve a religião, quando desencarna e sobe. Não tem a mínima ideia da realidade. O cristianismo faz a mesma coisa. Os mesmos rituais criados pela a doutrina cristã a respeito de Jesus, está até hoje do mesmo jeitinho. Toda sexta-feira da paixão, eles têm o sofrimento de Jesus, crucificação, domingo de Páscoa, ressurreição, tudo no mesmo jeitinho, os mesmos rituais. Depois de 2 mil anos. Agora vamos pensar um pouco entre nós aqui. Se não houver uma intervenção espiritual, este comportamento vai mudar daqui a 2 mil anos? Eu acredito que não muda. Porque do mesmo jeitinho que está, desde 2 mil anos atrás, está agora do mesmo jeito. Não mudou nada. Quer dizer, não tem uma visão espiritual, é uma visão totalmente material. Quer dizer, não está preocupado com o lado espiritual, está preocupado em servir a um Deus que não é a realidade que se pensa. A gente precisa de mudar esses paradigmas, essas condições, essas atitudes. E a intervenção espiritual é exatamente para isso. Por isso que está essa movimentação para derrubar as crenças limitantes, os rituais em todas as religiões, especialmente nas cristãs, que são os que têm um ritual gigante, né? Aqueles comportamentos de missa, de outras coisas, tudo que tem, que a gente conhece, em todas as épocas, realiza aqueles rituais na época de fim de ano. Até Papai Noel tem um ritual até hoje, né? Que não é doutrinário, mas é um comportamento comercial. Até quando vai continuar a crença em um Papai Noel, a crença numa ressurreição de Cristo, a crença numa morte na cruz? Até quando vai continuar isso aí? Se a espiritualidade não intervir, essas coisas vão continuar daqui 2 mil anos, daqui 4 mil anos. E não é isso que está acontecendo, e não vai acontecer. Então é preciso que uma intervenção aconteça, como está acontecendo agora neste momento. Essa mudança toda, a espiritualidade está trazendo essa nova visão, este novo olhar, para que as pessoas religiosas saiam daquela hipnose. Para com isso, não precisa disso. Continua com as suas religiões, mas não precisa de nada disso. Não precisa ficar ajoelhando em cima de milho, não precisa ficar rezando ladainha de 50 Pai Nosso, 50 Ave Maria. Não precisa ir em Aparecido do Norte e andar lá na passarela de joelho até na igreja. Não precisa nada disso. Isso é uma tremenda idiotice, não precisa disso. É preciso de mudar aqui dentro. O sacrifício maior é fazer mudança aqui, não andar de joelho 1 quilômetro. Você não muda nada em você, você só vai estragar seu joelho, ficar doente. Só vai piorar. O que vai mudar? Por isso que a espiritualidade está trazendo informações de todos os níveis, em tudo quanto é meio de comunicação, para que escutem. A maioria não estão escutando, mas vão falar, eles não vão cansar de falar. Uma hora vai ter que escutar. Alguns já estão ouvindo, alguns já estão mudando, mas é muito poucos.
Precisa mudar todo mundo. Isso precisa acabar. As religiões não precisam ser destruídas não, mas os comportamentos religiosos precisam acabar, porque isso aí não diz nada. Isso aí não promove evolução em ninguém. Não muda nada. Você tem uma obrigação de pagar um dízimo, você tem uma obrigação de pagar alguma coisa para uma igreja, seja o que for. Isso não é uma necessidade. Você paga o que você quiser. Isso aí não leva você para o céu. Não vai tirar os seus pecados, não vai fazer você espiritualizar. O que faz a gente espiritualizar é a transformação que se faz por dentro. E para isso eu não preciso da religião. Mas se quiser ficar nela, não tem problema. Fique. Mas aprenda como fazer bom uso daquele conhecimento que você está inserido nele. Nós espíritas, nós já, graças a Deus, nós já conseguimos nos livrar um pouco desses rituais todos, né? A gente já conseguiu livrar. Mas ainda precisa de muita mudancinha ainda entre nós mesmos, para a gente continuar cada vez em ascensão. Precisa multiplicar. Não é pensar que é apenas fazendo sopa, que é aplicando passos, que é doutrinando o espírito, que nós vamos chegar do outro lado, de bom, tudo certinho. Não é isso não. A gente precisa fazer, as mudanças é por dentro. Ajudar o próximo é só consequência das mudanças que você faz dentro de você mesmo. Porque se a gente não fizer mudança, não adianta você ajudar o próximo. Você não se ajuda, você não progride. Você chega do outro lado e você vai perceber que você não caminhou. Muito embora tenha ajudado muita gente. Aquilo ali vai contar como crédito para você. Mas não vai te evoluir, não. A evolução é diferente. É um olhar completamente virado para si mesmo. Olhar para si, fazer as mudanças que precisam ser feitas. Para que a gente torne um com Deus, com consciência do que é ser um com Deus. Não é a religião, não. É uma consciência espiritual. E para isso a gente precisa trabalhar as melhorias dentro da gente. Por isso que a espiritualidade não cansa de falar para a gente. Não cansa de explicar. Às vezes exorta para uns que precisam. Às vezes fala de uma maneira mais suave para outros que não precisam exortar. Mas já estão falando do jeito que precisa para quem precisa. Porque se não for assim, não muda. Porque se não for desse jeito, daqui 2000 anos, as missas estão do mesmo jeitinho, a crucificação está do mesmo jeitinho, a procissão continua do mesmo jeitinho, não muda nada. E precisa mudar. As coisas não vão existir daqui a um tempo mais não. Vai ter que acabar com tudo isso aí. Rituais, gradativamente vai desaparecer. Não que essas coisas são uma coisa perniciosa, não. Mas isso não está agregando a nada na evolução do espírito que está encarnado ali naquele processo. Então é preciso de largar daquilo, tem que buscar o lado espiritual, não o lado material, porque rituais, dogmas, convicções, paradigmas, são tudo coisas materiais. Tem que abandonar tudo isso aí, espiritualizar, você mergulhar de corpo e alma na espiritualidade que você é, para que você se transforme verdadeiramente e suba e aproveite o momento. Porque senão a gente fica aí. Mesmo que a gente volte aqui nas outras encarnações, mas ainda continua, né? Você continua reencarnando. E você pode dar um salto nessa encarnação quando você muda o seu olhar para a sua própria evolução. É para isso que nós estamos aqui. Por isso é um estudo importante, porque a gente estuda, mas já joga um conceito de consciência aberta para o espírito encarnado e desencarnado que aqui se encontra, para que ele possa trabalhar por dentro, para que ele possa fazer as mudanças reais, verdadeiras, por dentro. É uma pregação de amor e de conceito, de moralidade, não religioso. Lógico, nós estudamos um livro religioso, claro, mas o livro religioso nós estudamos tem muito mais de científico, de filosófico, de moralidade do que religião. Porque religião, praticamente, espiritismo não tem nada. São nós que fazemos um movimento religioso no nosso meio. Mas isso aqui é uma informação científica para nós, para a gente descobrir a realidade de cada um de nós, para que a gente possa trabalhar o crescimento, a evolução. Para que a gente chegue do outro lado, você tenha certeza que fez bom uso da sua estada aqui na doutrina espírita. Porque é para isso que nós viemos para cá. Para evoluir. Muitos de nós têm grandes conhecimentos dessas coisas aqui. Mas como do esquecimento do passado, eu não lembro nada disso, a gente vem aqui para relembrar e replicar para os outros. Ensinar os outros, multiplicar. Então, além da gente evoluir, a gente ajuda a evoluir outras pessoas com um olhar mais científico, mais espiritualizado e menos religioso. É só isso que a gente precisa se preocupar.